isolados no Amazonas. FUNAI divulga imagens inéditas de indígenas vivendo na fronteira entre o Brasil e o Peru. Assaltos constantes em unidades básicas de saúde preocupam a população que depende do serviço. E ainda, Ministério Público divulga 18 ações de impugnação e candidatos correm o risco de ficar fora das eleições no Amazonas. O Juizado da Infância e da Juventude coloca vítimas cara a cara com os infratores. Um meio para tentar impedir a reincidência de jovens no mundo do crime. É o que você vê agora no A Crítica na TV. Olá, boa noite para você. O manauara sabe como é difícil conseguir atendimento médico nas unidades básicas de saúde aqui da capital. E agora, a população enfrenta mais um problema: a insegurança nesses locais. Para se ter uma ideia, só nos últimos 7 dias, 4 unidades de saúde tiveram expediente interrompido por causa de assaltos. Quem vai à unidade básica de saúde do Tancredo Neves tem 2 grandes preocupações. A primeira é conseguir atendimento médico. A segunda é não ser alvo de ladrões. Na sala de espera não se fala em outro assunto. Que eles fecharam um posto por causa desse assalto, né? Por causa da insegurança, acho que para poupar mesmo até os funcionários, os pacientes, né? As crianças, e por isso está tão lotado hoje. Na segunda-feira, por volta de 12:30, um bandido disfarçado de paciente entrou nessa sala. Tinham 2 servidoras aqui. Ele carregava uma bolsa e de dentro dessa bolsa ele tirou uma faca de açougueiro. Fez uma das servidoras de refém, pediu dinheiro, celular, colocou tudo na bolsa e saiu como se nada tivesse acontecido. De janeiro a agosto, a prefeitura registrou 49 ocorrências de roubos e furtos só em unidades de saúde, a maioria na Zona Norte. E mais de 1.800 somando registros de todos os órgãos municipais. Na UBS do Tancredo Neves não há vigias nem guardas municipais. Quem faz a segurança são os mototaxistas que inibem a ação dos ladrões. Pela falta de policiamento, pela falta de uma guarda mesmo que seja uma presença, eu acredito que já causaria uma maior segurança. Traria essa sensação de segurança. Na Câmara Municipal de Manaus, tramitam 2 projetos de lei que obrigam a instalação de botões de pânico para conectar unidades de saúde às centrais da Guarda Municipal e da Polícia Militar. A Prefeitura de Manaus prometeu buscar uma solução junto ao governo federal. Enquanto isso, técnicos, enfermeiros e médicos continuam a trabalhar com medo, sem saber se no meio dos pacientes existe algum criminoso. Por isso que a gente solicita a urgência dos órgãos, né, que sejam competentes, em especial a prefeitura, veja com mais carinho a questão de segurança, principalmente da gente que está exercendo com muita coragem, né, e vir continuar trabalhando, né, e um pouco mais de respeito para a gente também. Segurança pública, né, ou melhor, a falta dela. Em nota, a Prefeitura de Manaus respondeu que já está em processo de contratação de 300 novos agentes de portaria, que deve ser publicada no Diário Oficial do município, mas não definiu uma data específica. Já a Polícia Militar informou que faz patrulhamento de rotina próximo às unidades básicas de saúde da capital. O caso do assalto no Tancredo Neves, visto agora nessa reportagem, foi registrado na 14ª Companhia Interativa Comunitária, no mesmo bairro, mas a polícia não repassou mais informações para não atrapalhar a investigação. O caso de aliciamento que envolve o empresário Fabian Neves, flagrado abusando uma menina de 13 anos, pode ter ligação com uma rede de exploração sexual infantil. 5 meninas entre 13 e 14 anos já foram identificadas. 4 delas já prestaram depoimento à polícia. A tia da primeira vítima é suspeita de agenciar os programas e agora as investigações tentam identificar outros envolvidos no esquema. O empresário Fabian Neves e a tia da menina de 13 anos tiveram a prisão preventiva desde o último dia 16 deste mês por ordem da Justiça.
Eles são suspeitos de explorar sexualmente a sobrinha da mulher, de apenas 13 anos. E agora nós vamos às principais notícias da região norte com os repórteres da Record TV. 5 pessoas ficaram feridas em um acidente na RO-010, nas proximidades do distrito de Nova Estrela, no interior de Rondônia. O acidente aconteceu depois que o motorista de um carro de passeio perdeu o controle da direção e bateu na lateral desse caminhão carregado com bebidas. O caminhão acabou capotando e indo parar fora da pista. O motorista do caminhão e um passageiro ficaram gravemente feridos. Os 3 passageiros do carro tiveram vários ferimentos. Todos eles foram socorridos e encaminhados para hospitais da região, mas não correm risco de morte. De Porto Velho, Rondônia, Eduardo Copanax. Danilo, de 7 anos, foi enterrado ontem. Ele morreu eletrocutado no domingo passado, quando jogava futebol com os amigos na quadra Pantanal, recém-inaugurada pela Prefeitura de Belém. As testemunhas contam que, ao buscar a bola próximo de um poste, o menino acabou encostando o braço e não resistiu à descarga elétrica. Hoje já é quarta-feira e a perícia ainda não foi até o local. A Central Elétrica informou, através de nota, que não vai se manifestar, pois a instalação do poste é de responsabilidade da Prefeitura, que ainda não se pronunciou sobre o caso. De Belém, Marina Maimone. Órgãos municipais daqui de Manaus registraram quase 1.800 roubos e furtos nos primeiros 6 meses deste ano. O transporte coletivo lidera com a maioria das ocorrências. São mais de 1.600 casos de janeiro a julho, uma média de 238 crimes por mês, ou quase 8 por dia. A Secretaria Municipal de Educação registrou 85 ocorrências nas unidades de ensino aqui da capital. Já nas unidades básicas de saúde, foram 49 roubos e furtos. De Manaus, Fred Rocha. O tremor de terra com epicentro entre a Venezuela e o Caribe também deixou muita gente assustada aqui no Amapá. Prédios de faculdades foram evacuados após professores e alunos sentirem os tremores. O geólogo Wagner Souza, do Instituto de Pesquisa, Ciências e Tecnologia do Amapá, disse que é comum acontecerem tremores naquela região, mas sempre em escalas menores. Ele afirmou que o que ocorreu ontem pode ter sido o mais alto tremor já registrado no século. De Macapá, Luciane Alves. Cidades em Roraima sentiram um tremor que ocorreu na costa da Venezuela. Aqui em Boa Vista, o tremor foi por volta de 5h30 da tarde. O Corpo de Bombeiros não registrou nenhuma chamada relacionada ao caso, mas alguns prédios foram vistoriados. Nos próximos dias será confeccionado um relatório sobre o caso, mas até o momento está tudo tranquilo aqui na cidade. De Boa Vista, Jaqueline Amazonas. A FUNAI divulgou hoje imagens inéditas de índios isolados no Amazonas. As imagens feitas por um drone mostram os índios de etnia ainda não identificada caminhando na roça e Itapiris em meio à selva amazônica. A área é de difícil acesso e fica na região do Vale do Javari, no sudoeste do Amazonas, na fronteira entre o Brasil e o Peru, a 1.138 quilômetros de Manaus. Apesar de não confirmar a quantidade de indígenas, a FUNAI disse que ao menos 16 foram avistados. As imagens foram feitas no ano passado, durante uma das expedições do projeto, que monitora a presença de índios no rio Juruazinho, depois que outros indígenas da região denunciaram a ameaça de caçadores no local. O órgão afirmou que ainda que os registros vão ajudar na luta pela proteção desses povos. Na região onde os índios foram filmados, vivem cerca de 6 etnias. A área protegida é a segunda maior do Brasil. Proprietários de terras e de fazendas de gado já foram notificados para não ocupar o território demarcado. E aumentou em 25% o número de idosos inadimplentes aqui no Amazonas. E de acordo com a Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus, entre os principais motivos estão as fraudes em que muitos são vítimas, além do empréstimo consignado. Foi no momento de sacar a aposentadoria que essa senhora percebeu 3 cobranças indevidas de uma renegociação feita com uma financiadora. Os valores cobrados eram de um serviço que ela não havia solicitado. Eu procurei meu direito, vim, me informei. Primeiro fui lá, para resgatar toda a situação toda. Só que cada vez mais um dizia uma coisa, outro dizia outra.
Até que eu cheguei pelo PROCON, sem saber a realidade. Nos últimos 2 meses, a Delegacia Especializada em Crimes contra o Idoso registrou um aumento de 30% nas denúncias por fraude. Na delegacia há o registro, né, do oferecimento das financiadoras, né, de um cartão de crédito, de um cartão de financiamento, seja lá o que for, que vem casado com o consignado, um empréstimo, né, que eles falam empréstimo. Só que essa situação eles não esclarecem de acordo com o que eu acho que vem expresso no contrato, né, de que ele vai, com esse cartão, vem consignado aquele empréstimo, que ele vai ter que pagar parcelas, né, infinitas aí. Outro crime muito comum é o desvio de bens, quando uma pessoa se apropria dos cartões bancários do idoso e acaba fazendo dívidas no nome dele. Esse é um crime que geralmente é muito difícil a gente fazer um flagrante, né? Mas, assim, é uma pena de 1 a 4 anos, entendeu? Então, tipo, de acordo com o entendimento do judiciário, essa pessoa recebe uma penalidade, sim. Além do idoso ser lesado nessas situações, o não pagamento desses empréstimos gera uma inadimplência no serviço de proteção ao crédito. No Brasil, 35% da população com mais de 51 anos estão com as contas atrasadas. E aqui no Amazonas também foi registrado um crescimento de 25%. E de acordo com o presidente da Câmara de Dirigentes dos Lojistas, o empréstimo consignado é um dos principais motivos. Nós verificamos que, primeiro, ele entra num consignado e que a maioria usa os 30%. Quando ele pega esse dinheiro, ele gasta antecipadamente e depois ele tem as suas necessidades no supermercado, na farmácia, em qualquer outro lugar. Com isso, o que é que acontece? Ele acaba ficando inadimplente nesses lugares. Segundo, ele simplesmente passa a ser, muitas das vezes, o pai da família. Isso o filho recebeu, não está trabalhando, a filha não está trabalhando, ou o irmão não está trabalhando, e como ele é aposentado, ele recebe valores, e com isso a família toda vai buscar esses valores junto com ele. Por isso, a orientação é ficar longe desse tipo de alternativa de crédito. Que não faça um consignado na sua totalidade. Puxa, eu tenho necessidade, faz 10%. Se possível, compra à vista, tenta buscar uma maneira para exatamente não ampliar. Por quê? Porque pode chegar, se isso continuar aumentando da forma que está, vai chegar num momento que ninguém vai querer vender mais para o idoso. Isso é muito ruim. Depois do intervalo, a gente fala de eleição. O Ministério Público divulgou hoje 18 ações de impugnação e, olha, tem candidato que corre o risco de ficar fora das eleições. Agora em Manaus são 7h28, a Crítica na TV volta no instantinho só.